Bem, na física a gente começa pela mecânica, que é uma parte muito importante para vocês. Aqui eu vou mostrar alguns pontos que são muito importantes e que vai ajudar também no momento da física que a gente aprende as leis de Newton. Então, o que nós vamos aprender hoje vai precisar lá para frente. Uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, que a física ela é acumulativa. Conforme que você vai aprendendo, você vai precisar lá na frente. Então, por isso que é importante prestar atenção. A primeira parte que a gente estuda é a cinemática escalar, porque aqui a gente vai conhecer alguns pontos importantes. O primeiro que eu coloquei aqui para vocês foi o ponto material. Aí eu coloquei um exemplo porque ajuda, né? Quando você pensa no exemplo, você consegue lembrar da teoria. O que vai ser um ponto material? Um exemplo, suponha um carro percorrendo uma estrada muito extensa. Quando se fala muito extensa, quer dizer que ela é muito grande. Aí ele fala, se compararmos as dimensões do carro com o comprimento total da estrada, veremos que uma medida é muitíssimo menor do que a outra. Quando isso acontecer, aí ele diz, nessa situação podemos desprezar as dimensões do carro e denominá-lo um ponto material ou uma partícula. Ou seja, o que a gente consegue entender? Quando você pensa no carro, você sabe que o carro não é uma coisa muito pequena. Ele tem um comprimento que dá para a gente ter uma noção. Só que o que ele fez? Ele comparou esse carro em relação a uma estrada. Quando você olha para o carro e você olha para a estrada, você vê que a estrada ela é muito maior do que o carro. Então, quando isso acontecer, aí ele vai ser classificado como sendo um ponto material. E qual a definição do ponto material? Coloquei aqui para vocês também, ó. O ponto material é todo corpo cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno. Então, ou seja, eu sei que tem um valor, mas ele é tão pequeno que ele acaba se tornando desprezível, tá? Então, isso é muito importante para vocês. Sempre que falar de ponto material, ele vai comparar um objeto com alguma coisa. Se tornar muito pequeno em relação ao que eu estou comparando, eu classifico como sendo um ponto material. Agora, se eu utilizar o mesmo objeto, que aqui no caso o exemplo é o carro. Ó, suponha agora o mesmo carro estacionado só que numa garagem. Nesse caso, suponha agora o mesmo carro estacionado só que numa garagem. Nesse caso, as dimensões do carro elas não podem ser desprezadas. Aqui em cima você viu que a dimensão ela foi o quê? Desprezada, mas quando o carro ele é colocado na garagem, ele não pode ser desprezado, pois elas não são muito menores que as dimensões da garagem. Nessa situação, o carro é chamado de corpo extenso, ou seja, peguei o mesmo carro, só que agora eu coloquei ele dentro de uma garagem. Quando eu comparo o carro com a garagem, eu vou observar que em relação à garagem, ele não é tão pequeno. Então, ou seja, a sua dimensão ela não pode ser desprezada. E se a dimensão não pode ser desprezada, significa que eu tenho que classificar como sendo um corpo extenso. A diferença entre as duas destaquei aqui para vocês, ó. Dimensão desprezível, classifico como sendo um ponto material. Dimensão não desprezível, eu classifico como sendo um corpo extenso. Ponto material é sempre que eu comparo e se torna muito pequeno. Aí lembra do carro na estrada. Agora, se eu pegar o mesmo carro e colocar ele em uma garagem, ele já não se torna tão pequeno, então a dimensão não pode ser desprezada e eu classifico como sendo um corpo extenso. Aí é daí onde nós entramos em algo chamado de referencial. Qual é a definição? Coloquei aqui para vocês, né? Para determinar se um corpo se encontra ou não em movimento, é necessário ver a posição desse corpo em relação a outros corpos que o rodeiam. Então, o que significa o referencial? É sempre eu pegar alguma coisa e comparar com outra.
Anteriormente, eu não falei sobre o carro na estrada e o carro na garagem? O que eu fiz? Eu comparei o carro com a estrada e logo em seguida o carro com a garagem. Ou seja, o meu referencial primeiro foi a estrada, depois o meu referencial foi no caso, a garagem. Então é importante prestar atenção nisso. Sempre que você compara alguma coisa com outra, eu chamo de referencial. Só que o referencial ele vai se classificar de duas formas. A gente vai ver que em algum momento ele vai estar em repouso, em outro ele vai estar em movimento. Por isso que eu coloquei aqui o corpo que tomamos como referência para dizer se um outro corpo está em movimento ou em repouso é denominado referencial. Preste atenção nessa figura, eu coloquei aqui para vocês. Na figura acima podemos fazer algumas observações. O ônibus amarelo encontra-se em movimento em relação ao observador fixo na Terra, pois sua posição vai diminuindo em relação ao homem sentado, ou seja, no fixo da Terra. O que mostra para você? Por que vai estar em movimento? Porque como o rapaz está sentado, e não é porque o ônibus está andando, tá? Com velocidade. Isso é muito importante na física. Porque a pessoa acha assim, ele está andando, então por isso que está em movimento. Nem sempre. Tudo depende do referencial. Tá aí uma coisa importante também que eu sempre falo para vocês. Falar se um corpo está em movimento ou em repouso só se você tiver um referencial. Eu não posso afirmar, esse rapaz só porque ele está ali, ele está em repouso. Não, ele pode estar em repouso, como ele também pode estar em movimento. Tudo depende do referencial. Então, nesse momento, está em movimento porque, conforme o ônibus está passando, a posição está mudando no decorrer do tempo. Sempre que a posição mudar no decorrer do tempo, o seu corpo ele vai estar em movimento. Agora, segunda situação embaixo, o ônibus encontra-se em repouso em relação ao observador fixo dentro do ônibus. Olha lá, o observador dentro do ônibus, se você pensar assim de uma maneira que a gente está acostumado, né? Quem está lá dentro eu posso dizer que está em movimento, a posição está mudando. Só que olha agora o que ele fez. Ele pegou o observador dentro do ônibus. Antes o observador estava fora do ônibus. Agora é quem está dentro. Aí ele fala, pois a posição do ônibus é sempre a mesma para quem está parado dentro do ônibus. Ou seja, o tempo está passando e a posição não está mudando. Se não mudar, significa que está em repouso. E se mudar, significa que ele vai estar em movimento, tá? Isso é muito importante para vocês. Então vamos lá. Daqui o que você precisa saber. Não pode afirmar nada se você não tiver um referencial. Ou seja, só vou dizer se alguma coisa está parada ou em movimento se eu tiver um referencial. Se eu não tenho, eu não posso falar nada. Segunda coisa, um corpo está em repouso sempre que a posição não mudar no decorrer do tempo. E um corpo vai estar em movimento sempre que a posição mudar no decorrer do tempo. Então, vamos levar em consideração a seguinte situação. Eu estou andando lado a lado de uma pessoa. O tempo está passando e a nossa posição não está mudando, porque a gente não está andando junto. Então, significa que não vai mudar. Aí eu pergunto, seu corpo vai estar parado ou em movimento em relação a outra pessoa? O que você acha? Nesse caso, vai estar em repouso. Por quê? Porque o tempo está passando e a posição não está mudando. Agora, se eu levar em consideração uma pessoa sentada na cadeira, aí eu estou caminhando na frente dela. A pessoa está sentada na cadeira. Aí eu pergunto, essa pessoa, ela está parada ou em movimento em relação a mim? Ela vai estar em movimento. Aí tem gente que acha estranho e fala, mas ela está sentada. Só que conforme eu vou andando na frente da pessoa, o tempo passa e a posição muda. Se mudou, significa que vai estar em movimento. Então, isso é muito importante para vocês, tá? É de onde
podemos dizer que... Então, isso aqui tem que saber, tá? É muito importante. Um corpo está em repouso quando a posição desse corpo em relação ao referencial não varia com o tempo. Um corpo está em movimento quando a posição desse corpo em relação ao referencial varia com o tempo. Então, ou seja, estar em repouso significa não mudar no decorrer do tempo. Estar em movimento significa mudar no decorrer do tempo. E é do referencial que vai surgir a trajetória. Por quê? Aqui eu coloquei um exemplo para você entender. Ó, a marca que o ciclista deixa na areia representa o caminho percorrido por ele em relação à pessoa no solo. Então, o que você observa? Você já deve ter percebido, se você andar de bicicleta em cima da areia ou em cima da terra, sempre fica uma marca no chão. No carro também, se você andar no carro, na estrada, você vai observar que fica uma marca no chão. Essa marca que fica no chão, isso é denominado trajetória. Eu coloquei aqui a definição principal. Trajetória é a linha determinada pelas diversas posições que um corpo ocupa no decorrer do tempo. Só que aqui na física a gente estuda com vocês dois tipos de trajetória, que é a trajetória retilínea e a trajetória curvilínea. Essas trajetórias, elas dependem muito do referencial. Por isso que eu coloquei aqui, ó. A trajetória, ela depende do referencial adotado. Eu coloquei um exemplo para poder ajudar. Suponha, por exemplo, um avião voando com velocidade constante. Isso aqui nós vamos estudar, é a próxima matéria. Velocidade constante significa que o tempo vai passar e a velocidade vai permanecer a mesma. Se, num certo instante, ele abandonar uma carga, ela cairá segundo uma trajetória vertical em relação às pessoas do avião. Para um observador parado no solo, que observa o avião de lado, a trajetória da carga ela será parabólica ou uma parábola. O que isso significa? Quando você lança um objeto, seja ele de dentro do trem, de dentro do ônibus, de dentro do avião, você vai aprender lá nas leis de Newton que um corpo que está dentro de qualquer um desses automóveis vai adquirir sempre a mesma velocidade. Você já deve ter observado que para você sair do ônibus, você sempre tem que esperar ele parar para você poder descer. Porque se você descer com ele andando, você cai. Isso por quê? Porque como você está dentro do ônibus, se o ônibus estiver lá a 110 km por hora, o seu corpo também vai estar a 110 km por hora. Então, significa que seu corpo ele tende a acompanhar o movimento do ônibus. Então, isso também acontece no avião. Isso acontece em cima da bicicleta, isso acontece quando você está em cima de um skate. Tudo vai adquirir sempre a mesma velocidade. Por isso que, no caso anterior, eu disse para vocês que o observador dentro do ônibus ele está em repouso. O tempo vai passar e a posição não vai mudar. Por quê? Se o ônibus está a 100 km por hora, seu corpo também vai estar a 100 km por hora. Então, o que isso significa? Que quando ele lança o objeto aqui, ó, ele vai acompanhar o movimento, nesse caso aqui é do avião, ele vai acompanhar o movimento do avião aqui, ó. Então, ou seja, já que ele está acompanhando, significa que a caixa, em relação ao avião, ela não está mudando o seu caminho. Se não está mudando, significa que essa caixa ela vai estar em repouso. Mas isso de estar em repouso é em relação a quem? Quando o meu observador está no avião. Isso é quando o seu observador ele está no avião.
Por quê? Tá com a mesma velocidade, ele tende a acompanhar o avião. Então, se ele acompanha o avião, significa que o corpo está em repouso. E sempre que o corpo ele estiver em repouso, o que você vai ver é uma reta. Então, se é uma reta que você vê, o movimento ele é denominado movimento retilíneo, porque a trajetória ela é sempre uma reta. Agora, em relação ao observador parado do lado de fora do avião, o tempo está passando e a posição ela está mudando. Então, se a posição muda aqui, ó, primeiro ele está aqui, depois aqui e por último está quase chegando ao solo. Se a posição mudar no decorrer do tempo, significa que o corpo ele vai estar em quê? Em movimento. Então, ou seja, a caixa em movimento é quando o observador desculpa que eu fiz um S que estava muito separado ali. Um observador, ele está fora, tá? Do avião. Ele está fora do avião. Então, sempre que ele estiver fora, aí o que vai ver é sempre uma trajetória, é uma curva. Então, o movimento ele é classificado como um movimento curvilíneo. Então, o que te ajuda? Sempre que o observador ele estiver dentro, ele vai ver uma reta. Sempre que vê uma reta, o nome é movimento retilíneo. Sempre que o observador estiver fora, o que ele vê é uma curva, então classificação do movimento é movimento curvilíneo. Isso é muito importante para vocês. Para fechar, e o que é a cinemática nós vamos estudar? Na cinemática escalar, estudamos o movimento de um ponto material ao longo de sua trajetória, considerando a posição do ponto material, sua velocidade e a aceleração como grandezas escalares. Então, essa parte da cinemática, ela estuda o movimento dos corpos sem levar em consideração as suas causas, tá? Então, isso aqui é muito importante. Nós vamos ver velocidade, que vai ser unidade em sistema internacional e outra unidade medida, aceleração. Tudo isso eu vou apresentar para vocês na próxima aula.